Bom, gente, dando continuidade aí à resolução da prova de matemática da EFON aplicada no último domingo, lembrando que essa aqui é a prova verde, né? Vamos dar sequência aí, iniciando o terceiro bloco de questões, né? Resolução do terceiro bloco de questões. Começamos então pela questão número 11, que diz o seguinte: se alfa é o ângulo formado entre os vetores U e V, então pode-se afirmar que seno de alfa é igual a... Como que eu resolvi a questão? Primeira coisa que eu fiz foi calcular o cosseno do ângulo alfa, que vai ser o produto escalar de U por V dividido pelo produto de seus módulos. O produto escalar de U por V vai ser 2 vezes 1, mais 0 vezes 0, mais 2 vezes 3. O módulo de U está calculado aqui, o módulo de V está calculado aqui. Portanto, o cosseno de alfa fica 8, né? Que vai ser isso aqui, né? O numerador, 8, sobre 2 raiz de 2 vezes raiz de 10 dá 4 raiz de 5. Ok? Simplificando, vai ficar 2 sobre raiz de 5. Então, fazendo a racionalização do denominador, vai dar 2 raiz de 5 sobre 5 cosseno de alfa. Entra então na formulinha, né, manjada, né, seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Isola então o seno quadrado de alfa. Então vai ficar 1 menos cosseno ao quadrado de alfa aqui do outro lado, certo? Cosseno ao quadrado de alfa é isso aqui ao quadrado, vai dar 20 sobre 25, então fica 1 menos 20 sobre 25. De onde eu vou concluir que o seno ao quadrado de alfa é 5 sobre 25. E, portanto, extraindo a raiz quadrada, eu tenho que o seno de alfa é raiz de 5 sobre 5. Lembrando que eu vou considerar apenas a raiz positiva, porque o alfa ele é um ângulo entre 0 e 180 graus. Ok? Portanto, a resposta correta da questão é a alternativa D de dado. Ok? Vamos seguindo em frente. Bom, agora vamos resolver a questão número 12, que diz assim: uma circunferência tem seu centro sobre a reta parametrizada por x igual a 3 menos t, y igual a t menos 1. Se os pontos A, de coordenadas 2 e 4, e B, de coordenadas menos 1 e 3, também pertencem a essa circunferência, assinale a alternativa que corresponda ao centro dessa circunferência. Como que eu resolvi essa questão? Primeiro, eu transformei essa equação parametrizada da reta numa equação reduzida dessa reta, né? Como que eu fiz isso? Isolei o t na primeira equação e substituí na segunda equação aqui, paramétrica. Com isso, então, eu achei y igual a menos x mais 2. Então, essa é a equação reduzida da reta R. Aqui, então, eu tracei a reta R, tá? E marquei os pontos, o ponto A e o ponto B. Detalhe, o ponto B ele está sobre a reta R. Ok? Se você pegar as coordenadas do ponto B, né? Porque, ó, as coordenadas do ponto A, as coordenadas do ponto A é 2 e 4, né? E as coordenadas do ponto B, coordenadas do ponto B é menos 1 e 3. Se você pegar a abscissa do ponto B e substituir aqui nessa equação, a ordenada vai dar 3. Portanto, o ponto B ele está sobre a reta R. Bom, o que eu fiz então? Eu tracei uma reta passando por A e B. Ok? Essa reta vai ter também essa forma reduzida. Aí eu calculei o coeficiente angular dessa reta. Como? Como que eu calculei o coeficiente angular? Aqui, ó, através desse triângulo aqui, ó.
Essa distância aqui é 1, né? 4 menos 3. Essa distância aqui é 3, né? 2 menos 1, essa distância aqui vai dar 3. Então, a tangente vai ser, a tangente desse ângulo aqui, né? Vai ser cateto oposto, 1, sobre o cateto adjacente, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, isso vai dar 1 sobre 3. Não precisaria calcular o B, mas eu calculei. Deu igual a 10 terços, porque o que me interessa mesmo nessa reta é o coeficiente angular. Tá? E também escrevi aqui a equação dessa reta S, né? Mas nem precisaria, porque o que me interessa realmente é só o coeficiente angular de S. Por quê? Porque o que acontece? Se eu traçar uma reta perpendicular a S e que passe pelo ponto médio do segmento AB, como A e B pertencem à circunferência, né? Isso aí foi falado no enunciado, né? Essa mediatriz, ela vai passar também pelo centro da circunferência. Aí o que eu vou precisar fazer depois é só pegar a equação dessa reta, igualar com a equação dessa reta, e eu vou achar, então, o centro da circunferência. Porque tanto essa reta aqui passa pelo centro da circunferência, quanto essa aqui, certo? E elas vão se encontrar justamente onde? No centro da circunferência. Ok? Bom, próximo passo, então, é calcular o ponto médio de AB. Né? O ponto médio de AB, está ele aí calculado, né? Não tem mistério, é só você fazer a média aritmética simples das coordenadas, né? Você vai fazer 2 somado com menos 1 vai dar 1, dividido por 2 meio. E 4 mais 3, 7, dividido por 2, 7 meios. Então, esse vai ser o ponto... essas aqui, né, vão ser as coordenadas desse ponto M aqui, que é o ponto médio entre A e B. Ok? Agora, então, eu tenho que achar a equação da mediatriz. Qual vai ser a equação da mediatriz? Ela vai ser uma equação da forma também y igual a x mais b, na forma reduzida. O coeficiente angular dela eu já tenho, porque se ela é perpendicular à reta S, o seu coeficiente angular será o quê? O inverso desse coeficiente angular aqui com o sinal trocado. O inverso desse coeficiente angular é 3, com o sinal trocado, menos 3. Basta, então, apenas eu calcular o B. Como que eu faço isso? Substituindo as coordenadas do ponto médio. 7 meios igual a menos 3 meios, certo? Que é menos 3 vezes meio, mais B, de onde eu vou achar o B igual a 5. Portanto, a equação da reta T é y igual a menos 3x mais 5. Agora, o que eu tenho que fazer é igualar quem? A equação de R com a equação, que é essa aqui, com a equação de T. Certo? Aí eu vou achar, então, a abscissa do centro da circunferência, que vai ser 3 meios. Substituindo isso em qualquer uma das duas equações, eu substituí na equação de R. Isso, então, vai dar que o y do centro vai ser menos 3 meios, mais 2. Isso, então, vai dar meio. Portanto, as coordenadas do centro da circunferência é o ponto, né? Melhor dizendo. As coordenadas do centro da circunferência é o ponto de abscissa 3 meios e ordenada meio. Portanto, o gabarito dessa questão
é a letra A. Ok? Isso aí. Vamos lá, dando continuidade à resolução da prova de matemática da EFON. Agora a questão número 13, cujo enunciado é o seguinte: em uma turma de 50 alunos, 26 estão cursando arquitetura naval, 19 inglês e 17 cálculo. Sabe-se que dos alunos que estão estudando arquitetura naval, 6 estudam inglês e 7 estudam cálculo. E dos alunos que estão estudando inglês, 9 estudam cálculo. Além disso, há 6 alunos que não estão estudando essas 3 disciplinas. Quantos desses alunos que estão estudando arquitetura naval também estão estudando inglês e cálculo ao mesmo tempo? Minha solução. Então, aqui os conjuntos, né? Quem estuda arquitetura, estuda inglês, estuda cálculo e a interseção entre os 3. Ok? E nós temos 6 alunos que não estudam nenhuma das 3 disciplinas. Ok? Então, eu tenho que x mais y mais e mais p mais q mais r mais o e mais os 6 que não fazem nenhuma das 3 disciplinas tem que ser igual ao total de alunos, que é 50. Outra relação que eu posso tirar, outras relações, né, que eu posso tirar, né? Eu tenho que x mais p mais q mais o é igual a 26. Eu tenho que y mais p mais r mais o é igual a 19. E eu tenho que z mais q mais r mais o é igual a 17. O que eu quero calcular no problema é justamente o o. Aqui, ó, essa interseção aqui. Certo? Foi dado também que P mais O é igual a 6. Foi dado que Q mais O é igual a 7. E foi dado que R mais O é igual a 9. Ok? Aí eu fiz o seguinte, ó. Primeira coisa que eu fiz, eu somei essas 3 equações. Então ficou P mais Q mais R mais 3O igual a 22. E aí o que eu fiz? Eu fiz P mais Q mais R mais 2O, eu separei um O daqui e passei ele para o outro lado. Isso igual a 22 menos O. Por que eu fiz isso? Porque olha só o que eu fiz a seguir. Eu somei essas 3 equações. Então, deu isso tudo aqui, ó. Igual a 62. Certo? Aí, o que eu fiz, então? Eu peguei, separei, tá? Isso aqui eu separei dessa forma, tá? Numa soma entre esses 2 parênteses aqui. Por quê? Porque isso aqui é igual a quanto? É igual a 50 menos 6. Aqui, ó, exatamente isso aqui. 50 menos 6. E isso aqui, ó, é o que eu calculei, né? É o que eu calculei. 22 menos O, certo? P mais Q mais R mais 2O. Isso é igual a 22 menos O. Então, aqui vai ficar 44 mais 22 menos O, isso é igual a 62. Isso vai dar, então, 66 menos O igual a 62. Então, O igual a 4. Ok? Portanto, o gabarito aqui vai ser letra B de bola. Ok? Vamos seguindo adiante. Seguindo então com a correção, agora a questão 14.
sejam f e g funções reais definidas por f de x, definida dessa forma, e g de x, definida dessa forma. Sendo assim, pode-se dizer que f de g de x é definida por... Bom, minha solução para essa questão. Primeiro, eu tenho que f de x é igual a 2 elevado a x para x maior ou igual a 1, e g de x igual a 1 menos x ao quadrado para x maior ou igual a 0. Esse x maior ou igual a 0 aqui é a minha primeira condição. Mas, como eu estou fazendo f de g de x também tem que satisfazer a condição de f de x. Ou seja, g de x tem que ser também maior ou igual a 1. Substituindo, então, g de x pela expressão, eu vou ter que 1 menos x ao quadrado maior ou igual a 1. Isso é a mesma coisa que se eu escrever x ao quadrado menor ou igual a 0. E a solução dessa inequação será x igual a 0. Ok? Porque diferente de 0, qualquer outro valor de x real, né, dará um número maior do que 0. Então, essa aqui é a segunda condição. Fazendo a interseção dessas condições, né, eu vou ter, então, como interseção apenas o quê? O 0. Então, eu posso dizer que f de g de x será 2 elevado a, onde tem x eu substituo por g de x, pela expressão de g de x, e com a condição de que o x seja igual a 0. Ok? Agora eu passo para a segunda parte. Da questão. Novamente, eu tenho f de x igual a 2 elevado a x, para x maior ou igual a 1, e g de x igual a x ao quadrado menos 1, para x menor do que 0. Certo? Essa aqui é a minha condição 1, mas g de x tem que satisfazer a condição de f de x, porque eu estou fazendo f de g de x. Então, g de x também tem que ser maior ou igual a 1. Portanto, x ao quadrado, né, menos 1, que é o g de x, tem que ser maior ou igual a 1, onde eu tenho que x ao quadrado tem que ser maior ou igual a 2, que é a mesma coisa que se eu escrever x ao quadrado menos 2 maior ou igual a 0. Resolvendo essa inequação, eu vou achar x menor ou igual a menos raiz de 2 ou x maior ou igual a raiz de 2. Essa é a minha condição 2. Fazendo a interseção dessas condições, ok? Eu vou ter o quê? Eu vou ter apenas x menor ou igual a menos raiz de 2. Portanto, f de g de x será 2 elevado a, no lugar de x eu substituo por x ao quadrado menos 1, que é o g de x, desde que x seja menor ou igual a menos raiz de 2. Ok? Agora, terceira parte da questão. F de x igual a x para x menor do que 1. E g de x igual a 1 menos x ao quadrado para x maior ou igual a 0. Essa é a minha primeira condição. Mas o g de x tem que ser menor do que 1, porque eu tenho que impor também ao g de x a condição de f de x. Então, eu tenho que 1 menos x ao quadrado tem que ser menor do que 1, logo o x ao quadrado tem que ser maior do que 0. Certo? Então, a resolução dessa inequação vai dar como resultado que o x tem que ser diferente de 0. Sendo qualquer outro valor, a inequação estará satisfeita. Essa é a minha condição 2. Fazendo a interseção dessas duas condições, né, eu vou ter, então, esse resultado aqui, que vai ser o quê? X maior do que 0. Né? Portanto, vê que aqui está a bolinha vazia. Portanto, f de g de x será substituir x por 1 menos x ao quadrado, que é o g de x, isso para x maior do que 0. Ok? E agora, por fim,
eu tenho que f de x igual a x para x menor do que 1 e g de x igual a x ao quadrado menos 1 para x menor do que 0. Essa é a minha primeira condição, mas o g de x ele tem que ser menor do que 1 para satisfazer a condição de f de x. Então, eu tenho que x ao quadrado menos 1 tem que ser menor do que 1, x ao quadrado tem que ser menor do que 2, que é a mesma coisa que x ao quadrado menos 2 menor do que 0. Ok? Resolvendo essa inequação, eu vou achar que menos raiz de 2 tem que ser menor do que x, que tem que ser menor do que raiz de 2. Colocando aqui na retinha numerada, eu vou ver que a interseção da condição 1 com a condição 2 vai ser esse intervalo aqui, entre menos raiz de 2 aberto e 0 aberto. Certo? Então, f de g de x, ele é igual a x ao quadrado menos 1, né? Quando eu substituo x por g de x, desde que menos raiz de 2 menor do que x, menor do que 0. E aí, nós vamos ter, então, que essas condições, né, todas essas condições, elas serão satisfeitas aqui na letra A, que é o gabarito dessa questão. Ok? Vamos seguindo em frente. Bom, dando continuidade aí à resolução da prova, da EFON, agora a questão 15, cujo enunciado é o seguinte: observe as progressões aritméticas a seguir e assinale a alternativa que representa o 61º número a se repetir em ambas as progressões. Bom, como que eu fiz? A primeira progressão aqui, ó, ela tem o primeiro termo igual a menos 1 e razão 4. O termo geral dela será menos 1 mais n menos 1 vezes 4. E a segunda progressão, ela tem primeiro termo igual a 1 e razão igual a 3. Termo geral, 1 mais n menos 1 vezes 3. Aqui eu escrevi alguns termos dessas progressões, tá? Da primeira e da segunda. E você observa que no intervalo aqui que eu coloquei, né? Eu coloquei apenas o intervalo, porque isso aqui continua, né? A progressão continua, aqui também ela continua, né? Mas eu botei apenas o intervalo aqui. Você vê aqui, ó, 3 números coincidentes nas duas progressões. E nós observamos que, se nós pegarmos esses números, eles formam uma PA, cujo primeiro termo é 7 e cuja razão é 12. Agora veja que interessante, a razão dessa nova PA, ela é o MMC entre 3 e 4, né? Que são as razões das duas progressões dadas. Ok? Então, aí eu vou fazer a fórmula do termo geral, a n igual a 7 mais n menos 1 vezes 12. Eu quero o 61º termo dessa progressão, então isso vai dar 7 mais 61 menos 1 vezes 12. E eu vou achar, então, o valor do 61º termo coincidente entre as duas progressões, que será o 727. Certo? Gabarito, então, letra D. E com isso, então, nós fechamos o terceiro bloco.